Coríntios capítulo 5. Versículo 18 até o versículo de número 21. Temos tentado definir as características do servo de Deus ou da pessoa que anda com Jesus. Pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que vivem em comunhão com Cristo. Características das pessoas que vivem o Evangelho de Cristo. E hoje eu quero dizer que as pessoas que vivem o Evangelho de Cristo, elas anunciam as boas novas. Elas proclamam as boas novas. Elas falam da obra de Jesus que foi realizada lá na cruz do Calvário. Então diz assim o texto de 2 Coríntios capítulo 5. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Que o teu Espírito traga compreensão dessa palavra ao nosso coração e que nós sejamos desafiados pelas Escrituras. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Fala conosco. Amém. Quais as lições que esse texto nos traz a respeito das boas novas? Você sabe que a palavra evangelho significa isso, né? Boas novas. Aí uma pergunta. Se o evangelho são boas novas, por que a gente enfatiza a nossa mensagem no inferno e na condenação das pessoas? É porque nós acreditamos no poder do medo e não no poder da graça. Porque o poder do medo faz assim, ó, se você não se converter, você vai para o inferno, miserável. Né? Nós não achamos que o poder da graça é maior do que o poder do medo. O Evangelho são boas novas. Proclamação de boas notícias. As melhores, as maiores, as mais maravilhosas notícias, as mais importantes. A mais importante. E aí eu quero ver com você aqui o que esse texto fala sobre as boas novas, a nossa responsabilidade de anunciar. A primeira mensagem desse texto, quando eu lia, que veio ao meu coração, é que o texto diz que lá na cruz, Deus agiu por nós. Olha o que diz o versículo 18. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Por meio de Cristo, quando Cristo morreu na cruz, Deus estava me reconciliando e reconciliando você, e Ele nos deu o ministério da reconciliação. Então, a nossa missão é de proclamar as boas novas. Ela tem uma relação profunda com a nossa experiência de salvação. Para quantas pessoas você já compartilhou e testemunhou das boas novas ao longo da sua vida? Eu tenho a impressão que as pessoas que não compartilham as boas novas, provavelmente é que a experiência delas com Deus é uma experiência limitada
comprometida, adoecida, truncada, que precisa passar por uma experiência mais profunda. Porque as boas novas não é alguma coisa que eu falo como se fosse algo externo a mim, porque a Bíblia diz que quando Jesus foi à cruz, ele foi e ele reconciliou a mim e a você. Você experimentou as boas novas. O que Jesus fez na cruz tem uma ressonância, um impacto, primeiro na vida daquele que é salvo. Eu tive uma experiência de reconciliação. E eu não sei se você sabe, mas teologicamente, como diz lá em Romanos 6:23, todos pecaram e estão destituídos ou separados de Deus, da glória de Deus. Então a Bíblia fala que o homem, desde o Éden, a humanidade, todos, sem distinção de raça, credo, religião, todos se encontram afastados de Deus e condenados a viver eternamente afastados de Deus. E as boas novas vêm dizer que você não precisa mais viver afastado de Deus. O homem estava separado de Deus por causa do pecado. Então, a Bíblia diz que nós precisávamos ser reconciliados. A reconciliação é uma palavra que envolve trazer pacificação, reencontro, reaproximação de vínculos que foram quebrados. O homem se afastou de Deus no Éden e estava afastado de Deus, e não havia nada que o homem pudesse fazer para resolver o problema. Mas é curioso que a Bíblia diz que não só o homem estava afastado de Deus, mas Deus também estava afastado do homem. A Bíblia fala que se o homem precisa se reconciliar com Deus, Deus também precisava se reconciliar com o homem. Por quê? O que impedia o homem de estar em comunhão com Deus, o que o afastava de Deus, era o seu pecado. Mas o que afasta Deus do homem é a sua santidade, a sua justiça. Tanto é que a Bíblia diz em Romanos 1,18, assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Se o homem precisa se reconciliar com Deus por causa do seu pecado, Deus precisa se reconciliar com o homem por causa da sua justiça. Se não houver nada que seja feito nessa relação, o homem estaria perdido, mas Deus, Ele resolveu esse problema. Por quê? Porque Ele aplacou a sua ira justa, a sua ira necessária, a sua ira verdadeira, a sua ira de um Deus de amor, mas também de um Deus que é justiça. Eu sei que nós não gostamos de falar de um Deus irado. Não dá ibope hoje na sociedade falar que Deus se ira. Mas a Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta contra todo o pecado. E vejam, o que você pensaria de um juiz, imagine um juiz qualquer aí, que se diga amoroso e justo, e que na hora de condenar um assassinato, um estupro, um roubo, ou qualquer transgressão da lei, ele diga o seguinte para a pessoa: vai embora, está resolvido. Mas como assim? Eu matei? Não, mas pode ir. O que você acharia de um juiz que faça isso? Bom, quem está de fora vai falar assim: nossa, que legal. Mas imagine que a pessoa que sofreu o assassinato é o seu filho. Aí a coisa muda de figura. Né? Porque assim, não, agora é pessoal. Então eu quero que esse juiz seja justo. Pois é, Deus, Ele é justo. E Ele tem que punir o pecado. Por isso que a Bíblia fala que quando Jesus reconciliou, Ele não reconciliou apenas o homem, mas Ele reconciliou Deus com o homem, por causa da sua justiça e da sua ira. E aí é curioso que esse texto, a nossa experiência, a verdadeira experiência, diz que quando nós somos salvos, nós vamos desenvolver uma compreensão de que nós recebemos um ministério. A palavra ministério aqui é diaconia, um serviço, uma tarefa, uma obra. Ele diz aqui, Ele nos deu um ministério. Então, qual é o ministério? Diz aqui, é o ministério
de reconciliação. Então, as pessoas que são salvas, elas receberam um ministério de reconciliação e a compreensão, que diz lá no versículo 18, que quando nós recebemos uma vocação, nós recebemos a tarefa, quando ele nos reconciliou, o texto começa dizendo assim: tudo provém de Deus. O que ele está dizendo é que é Deus que planejou a nossa salvação, é Deus que veio ao mundo na figura de Jesus e morreu na cruz do Calvário, é Deus que manifesta o poder para libertar e curar, é Deus que abre o entendimento das pessoas para que elas compreendam o Evangelho, porque a Bíblia diz que para as pessoas do mundo, as pessoas que não tiveram uma experiência com Jesus, aquilo que nós falamos do Evangelho na mente e no coração delas é loucura. É loucura. Porque pensa comigo, de uma certa forma, esse texto nos ensina que Deus morreu na cruz. Porque se Deus estava em Cristo, e Cristo é Deus, Deus morreu na cruz. Aí fala para uma pessoa lá no mundo que Deus morreu. Como assim? Você está louco? Deus não morre. Não, mas o nosso Deus morre. Não morre, morre. Morre, não morre. Mas ele morreu. Na cruz, Deus morreu. Ele morreu em Cristo. E ele morreu para reconciliar você com ele. Então, esse texto, ele parece dizer que Deus reconciliou, Deus deu ministério, Deus faz a provisão e Deus executa o processo de salvação, porque a Bíblia fala que foi Ele que me reconciliou. Por quê? Porque a Bíblia diz que os homens estão cegos. Os homens sem Cristo no mundo, eles não conseguem entender, eles não têm entendimento. Paulo diz: a palavra da cruz é loucura para aqueles que não conhecem a Cristo. É loucura, como assim? Por que Deus apenas não perdoou o pecado? Agora ele teve que morrer numa cruz. A Bíblia fala que ele teve que morrer, por quê? Porque o pecado precisa ser punido. O pecado precisa ser punido. E não havia jeito de o homem resolver o problema do pecado. É por isso que os teólogos dizem que lá na cruz, Deus reconciliou o amor e a justiça. Porque ele amou, mas ele não podia salvar a não ser que ele fosse justo. E ele foi justo porque ele pagou o pecado. E ele pagou o pecado em si mesmo. Ele é o único justo e perfeito que poderia pagar por mim e por você. Então, se você leva essa mensagem para o mundo acha loucura. É por isso que lá em 2 Coríntios tem um texto que diz assim, capítulo 4. Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Os quais, olha o que diz o texto, o Deus desse século. Quem é o Deus desse século? O Deus desse século é o diabo. Esse Deus minúsculo aqui, O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Cristo. Aí olha o que diz o texto, versículo 6. Porque Deus disse: das trevas resplandeça a luz. E Ele mesmo, o próprio Deus, resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Se Deus não fizer um milagre enquanto nós pregamos o Evangelho, a pessoa vai entrar dizendo que é loucura e vai sair dizendo que aqui tem um bando de louco. Agora, qual que é a minha esperança? A minha esperança é, enquanto eu proclamo o Evangelho, enquanto eu falo das boas novas, que Deus veio ao mundo lá na cruz para morrer pelo homem, quando eu testemunho para as pessoas do amor de Cristo, a minha esperança é que o próprio Deus faça um milagre no coração, na mente da pessoa, que a pessoa de repente abra os seus olhos e veja a grandeza, a beleza extraordinária da cruz do Calvário.
E é um milagre, a salvação, a compreensão, o momento que o homem conhece a Deus, ele tem um novo nascimento. Essa é uma experiência milagrosa, misteriosa, que nós não entendemos. Nós só acreditamos que acontece por causa do poder de Deus. Por isso, a Bíblia fala que quando você teve uma experiência com Jesus, quando você teve encontro com Jesus, enquanto alguém falava de Jesus para você, a mão de Deus estava sobre você, abrindo o teu entendimento, e é como o C.S. Lewis diz no livro Cristianismo Puro e Simples. Olha o que o C.S. Lewis diz. Quando Cristo foi crucificado, ele morreu por você, individualmente, como se você fosse o único homem na terra. Queridos, eu experimentei isso no dia que eu encontrei Jesus. Isso é um milagre, porque, veja, a pessoa, eu já contei essa história para vocês, né? A pessoa que me falou de Jesus era um cafetão. É um cara de 2 metros de altura, o nome dele Renato. Morava com uma prostituta lá na Boca do Lixo, em Santos, tinha 2 filhos. E ele estava fumando maconha na praia, baseado, estava lá, fumando maconha. Daqui a pouco o Totti, que vocês também já conheceram, que esteve aqui, que já morreu, se aproximou dele e falou de Jesus para ele: ô rapaz, vamos bater uma bola? Depois a gente pode conversar. Ele foi lá, jogou bola, depois foram conversar, sentado na mureta do canal da Praia de Santos. O Totti falou de Jesus e o milagre aconteceu, o Renato teve encontro com Jesus. Esse Renato, 7 dias depois, estava lá na Boca do Lixo, chegou com uma Bíblia preta debaixo do braço, imagina, né? Quando ele chegou com aquela Bíblia, eu falei: ih, rapaz, o cara ficou louco agora, pirou. O que é isso aí? Virou padre? É padre agora? Falou: rapaz, calma, a gente vai conversar. E aí, fomos conversar, e ele começou a me falar de Jesus. E eu tive um encontro com Jesus naquele dia. Mas, meus irmãos, a experiência foi como se estivesse só eu e Deus no universo naquele dia. Como se a cruz, a morte de Jesus na cruz, tivesse acontecido por mim. E ali eu caí em lágrimas, foi o meu encontro com Jesus. E eu entendi naquele dia que é tão extraordinário, é tão maravilhoso ter um encontro com Cristo, que essa dimensão de que você pode mudar, presta atenção, você pode alterar a eternidade na vida de alguém. Que se eu falar de Jesus para alguém, essa pessoa que estará eternamente separada de Deus por causa do seu pecado, se eu falar de Jesus para ela, e o Espírito atuar e convencê-la do pecado, essa pessoa receberá a vida eterna e viverá para sempre com Deus, e eu posso ser um agente que pode determinar o destino eterno das pessoas através da minha vida. Isso é um negócio extraordinário, isso me dá propósito. Então, pessoas que proclamam o Evangelho, elas fazem disso, entendem que esse é o propósito de Deus para a vida delas nesse mundo. Querido, para que você está nesse mundo? Uma vez algumas pessoas pregando, um pastor estava falando, a nossa missão no mundo deve ser definida por aquilo que a gente não pode fazer no céu. A nossa missão no mundo tem que ser definida por aquilo que a gente não pode fazer no céu. Aí eu digo assim: você pode louvar no céu? Pode. Você pode cantar? Pode. Você pode, mas evangelizar você não pode. Evangelizar é aqui. Testemunhar é aqui. Essa é a missão. E aí, essa missão, ela não entra em conflito com os propósitos que você tem de profissão, de trabalho, de casamento. Eu não sei porque eu já falei semana passada que provavelmente quem está aí com uns 15, 16 anos não vai casar mais, né? Falei, eu sei que vocês ficaram assim meio preocupados. Eu acho que, eu não sei, né? Eu tenho a impressão que está caminhando para o fim. Eu tenho impressão que nós vamos ser a última geração. Agora, se é ou não é, a Bíblia fala que você tem que estar preparado. Por quê? Porque ele vem como um ladrão.
No sentido de que ele não vai avisar, estou chegando para roubar a sua casa. Não. Ele vem de surpresa, é o que a Bíblia fala. Ele vem de surpresa. Então, de alguma forma, algumas pessoas, inclusive na igreja, vão ser salvas, vão ser arrebatadas lá com a volta de Cristo, vão. Mas para muitos vai ser uma surpresa, porque não estarão preparados. A candeia está com falta de azeite, não há óleo do Espírito Santo. O Senhor vai chegar e falar assim, cadê o óleo? Ah, Senhor, eu estava preocupado com outras coisas. Então não conflita. Na verdade, é o contrário. Quando você entende que a sua missão no mundo é ser um porta-voz de Deus, tudo que você vai fazer, você vai querer fazer com excelência. Por quê? Porque eu quero que a minha vida, o meu trabalho, tudo que eu faço, as minhas palavras, o meu comportamento, tragam glória ao nome de Jesus. Você vai fazer o melhor. E você vai focar. E, gente, é um milagre. Eu lembro que uma jovem que eu conheci na igreja, logo no primeiro ano de convertido, eu acho que ela estava interessada em mim, eu era muito bonito. Eu não sei porque vocês riem. Quando eu falo que eu era muito feio, vocês riem. Eu falo que eu era muito bonito, vocês riem. Então, assim, eu não estava interessado nela, não. Ela que estava interessada em mim. Mas eu fui levar ela na casa dela. Rita, cadê a Carmen? Não está aqui, não? Ah, graças a Deus. Posso falar dela. Ah, Deus do céu da glória. Oi, Carmen, tudo bem? Você está fazendo aí no meio, Carmen? Ah, tá acompanhada, está bem acompanhada, né? Tá bom. E eu fui levar ela na casa dela. Rita é o nome dela. E eu cheguei lá na casa, ela apresentou a mãe e as irmãs, aí nós sentamos, ela virou para mim e falou assim, então agora você fala de Jesus para ela. Como assim? Ela me levou lá, foi uma arapuca aquilo. Foi uma arapuca, ela me levou para falar de Jesus para a família dela. Agora você fala de Jesus, mas Rita, não, tá bom, abri a Bíblia e falei, olha, eu contei um pouco da minha história e fiz um apelo, vocês querem aceitar Jesus? A mãe, a irmã e as duas irmãs aceitaram a Cristo naquele dia. E a irmã dela se tornou missionária em Israel. Mas olha, eu vou falar para você, eu não tenho nenhum mérito nesse negócio. Nenhum. Eu cheguei lá, fui pego de surpresa e falei aquilo para o qual eu fui chamado. Eu fui chamado para evangelizar, para dar testemunho de Jesus. Elas se converteram. A mãe estão firmes na igreja. Porque é a razão da vida. Mas por que eu evangelizo? Porque a Bíblia fala que a cruz, a reconciliação foi por você. Foi você que foi reconciliado. E aquilo que Deus quer que você dê para os outros é alguma coisa que você experimentou. E eu posso dizer para você, eu experimentei. Aquilo que Jesus foi para mim naquele dia, foi e continua sendo, para a glória de Deus, a minha salvação, a minha alegria, a razão da minha vida, o motivo de viver. Foi, na verdade, a razão do fim do meu desespero, da minha tristeza, da minha angústia, da minha decepção, das minhas raivas, da minha frustração, do meu ódio pela família, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelas pessoas, pela vida, meu ódio de tudo. Mas naquele dia, o melhor dia da minha vida, Jesus abriu a minha mente, os meus olhos, e eu vi a cruz do Senhor e eu fui salvo. Aleluia! Que amém mais? Estou brincando. Eu fui salvo. Que coisa maravilhosa. Foi a coisa mais importante. Agora, quando acontece uma coisa muito importante, o que a gente faz com isso? Uma coisa maravilhosa. Como você faz com isso? Você fala, testemunha. É isso que o texto está dizendo, ele te reconciliou. Mas o texto diz que Deus não apenas é por nós, mas quando Deus é por nós, o texto diz que Deus age através de nós. Veja o versículo 20. De sorte que somos embaixadores, todo mundo, os coríntios, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo rogamos que vos reconcilieis com Deus. Paulo dizendo à igreja de Corinto, e é o que nós dizemos a todo mundo. Olha que interessante. A Bíblia fala que quando Cristo foi à cruz, ele morreu pelos nossos pecados, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com ele, a mim e a você com ele. E agora, quando nós recebemos o ministério da reconciliação,
O texto diz que agora Deus está reconciliando as pessoas com Ele através de nós. Então isso aqui é um negócio maravilhoso, porque ele diz assim, ó, todas as vezes que você sai e você fala de Jesus para alguém, você compartilha a mensagem de salvação, a Bíblia diz que quando você faz isso, Deus está falando através de você. O texto diz isso. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. O quê? Em nome de Cristo, pois pregamos que vos reconcilieis com Deus. Então, esse texto vai dizer que a nossa identidade, a nossa vocação, a nossa prioridade no mundo, primeiro, é que eu e você somos embaixadores. A palavra grega usada aqui é uma palavra que é comum, que tem o mesmo significado que a gente tem, como a gente usa hoje. Mas a ideia lá era que o embaixador do império representava diretamente o imperador. Então, quando você fala de Jesus, você se torna um embaixador, um representante, e quando você compartilha, Deus vai usar a sua vida e vai falar às pessoas da vontade dele, da salvação, da alegria que ele tem, que as pessoas venham ao conhecimento da verdade e tenham um encontro com Jesus. É isso que o texto diz. Um rabino, um ditado rabínico diz o seguinte: aquele que é enviado é um com aquele que o enviou. Aquele que é enviado é um com aquele que o enviou. Por isso, aquelas palavras de Jesus têm um profundo sentido. João 13:20. Em verdade eu vos digo, quem recebe aquele que me enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Em outro texto ele diz, e quem rejeita as minhas palavras, rejeita aquele que me enviou e que vos enviou. Quando você anuncia o Evangelho, as suas palavras são palavras de Deus, e quando você é rejeitado, Deus está sendo rejeitado. Quando você proclama, você está colocando as pessoas numa encruzilhada para aceitarem a Jesus, e Deus está falando através da sua vida. E, gente, essa coisa de que a vocação é minha, e cada um de nós tem uma vocação, é um ministério, diz aqui, você é embaixador, diz aqui, Ele nos confiou, Ele nos deu, nós somos embaixadores, é minha responsabilidade. E eu quero dizer para você o seguinte, que não tem muito a ver com capacidade de falar, e nem tem muito a ver com conhecimento bíblico. É bom que você se comunique bem, é bom que você conheça a Bíblia, mas o Renato que me falou de Jesus não conhecia nada de Bíblia, tinha 7 dias de convertido. E eu tive um encontro com Jesus através da vida dele. Então não tem a ver com isso, tem a ver com a sua experiência de conversão e com a sua compreensão de mundo. Então eu não me sinto uma pessoa capaz de testemunhar, eu não tenho facilidade de fazer isso, mas uma coisa eu faço, onde eu estou, eu oro a Deus, Senhor, me dá a oportunidade de ser luz onde eu estou. E a Bíblia diz uma coisa que pode colocar você em choque. A Bíblia diz lá em Mateus, quando ele fala de que o crente é luz do mundo, lá diz que não se pode, é impossível esconder uma luz debaixo de uma panela. Está dizendo que pessoas que são tementes a Deus, a luz delas, a luz vai brilhar. Ela não pode ficar ocultada. Onde você está, sem que você precise fazer esforço, o seu testemunho vai aparecer. As pessoas vão ver e você vai orar e vai pedir a Deus a graça de compartilhar a sua experiência com o Senhor Jesus. E eu digo para você, você tem medo de testemunhar para as pessoas? Você sente constrangimento? Eu também sinto. E às vezes eu sinto bastante medo. Quando eu cheguei na casa da Rita, essa moça, numa outra ocasião, que eu fui lá para... Agora eu não fui mais para evangelizar, mas eu fui para cuidar das pessoas que estavam convertidas. Não foi por causa da Rita não, tá? Eu nem estava interessado nela. Mas eu fui lá para saber como estava a família. E quando eu cheguei na porta da casa da Rita, eu encontrei um cara chamado Jurandir. Já contei essa história aqui. Esse Jurandir era irmão de um cara chamado Juarez, em Santos. Um dos piores bandidos lá do Macuco.
E esse Jurandir, um dia era um dia de ano novo, estava eu, um amigo meu doidão, tinha fumado maconha, tinha bebido. E naquela noite aconteceram duas coisas comigo. Uma delas, eu estava andando pela rua, um cara parou de carro armado com 38 e falou assim, entre os dois, armado. Eu estava bêbado, e aí o cara começou a tremer, eu falei para ele, cara, fica tranquilo aí, tem medo, não vai acontecer nada não, mas eu estava morrendo de medo. E aí ele dirigindo com a arma na mão, dizendo assim, é o seguinte, ó, dois rapazes hoje tentaram abusar da minha mulher e eu vou levar para ela fazer reconhecimento. Eu quero dizer para vocês, que se ela reconhecer, identificar vocês como aqueles que mexeram com ela, eu vou matar os dois. Meus irmãos, eu comecei a ficar com medo. Imagina, essa mulher, vai que a mulher diz que fui eu. E aí, enquanto o homem se dirigia para aquele lugar, eu estava ali tremendo. Eu não falava com Deus, porque eu não acreditava em Deus, nem sabia que Deus existe, mas eu estava ali, agora o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Quando chegamos lá, estava lá a mulher chorando, ele com a arma apontada mandou nós dois, mulher, diz aí, foram esses? E a mulher olhou, falou, mulher, fala logo, pelo amor de Deus, e ela olhou e falou, não, não são esses não. E aí nós fomos liberados. E aí eu estou indo doidão, porque não passou, né? Doidão. De repente, está vindo lá uma outra Rita, que eu gostava. Uma outra Rita. Essa eu gostava. E ela estava numa bicicleta com esse Jurandir. E quando eu vi a Rita, eu fui em direção à bicicleta. E esse Jurandir, que era irmão do Juarez, meteu o pé. E aí ele caiu, ele parou, a bicicleta ia cair, ele parou, e ele veio para cima de mim para brigar. Eu, capoeirista, como já falei para vocês, vocês não acreditam, né? Que eu lutava capoeira. Eu estou falando para o Jackson que eu vou fazer o... Como é que é o nome aí, gente? Jiu-jitsu? Eu vou fazer e vou convidar alguns crentes aqui da igreja para fazer comigo. Querendo corrigir algumas ovelhas. E aí, ele veio para cima de mim, eu dei um golpe nele, que vocês não conhecem, tá? Eu vou dizer o nome do golpe, não vai rir, tá? Eu dei um rabo de arraia. É um golpe de capoeira, tá, gente? Aliás, assim, eu já acertei esses golpes de algumas pessoas. No meu tempo lá. Né? Ele caiu e disse para mim assim, ó, vou vir te buscar. E ele foi de bicicleta com a Rita e foi embora, e eu, pode ver. E ele voltou armado. A hora que ele voltou, a gente estava na rua ainda andando, ele voltou armado, ele pegou a arma, falou, vim te matar. Quando eu vi a arma, meus irmãos, mas eu comecei a correr. Valente, brabo. Sem brincadeira, tem como é o nome da rua lá? É um colégio, Senador Dantas de Santos. Tinha um colégio, sem brincadeira, que o muro era do tamanho dessa porta aqui, ó. Eu pulei aquele muro. Não sei como, eu pulei. Porque aquele cara estava atrás de mim com uma arma, eu pulei, saí, fui embora, não me pegou. Esse é o Jurandir. Quando eu chego na casa da Rita, está lá o Jurandir. E aí eu falei, então, Rita, quem é aquele cara que está na sua porta? Ah, um cara que está querendo namorar comigo aí. Falei, então, e agora? E eu indo na direção dele, aí chegamos, ele estava lá na porta. E eu, oi? Ele, invocado, e aí? E eu falei, então, Deus te abençoe, Rita, e fui embora. Quando cheguei no ponto do ônibus, o Espírito de Deus falou no meu coração. Volta lá e fala de Jesus para ele. O irmão dele ficou me caçando para me matar. Quando eu cheguei lá no Macuco, o pessoal falou, ó, puxa o carro que o Juarez está armado para acabar com a sua vida. E agora está ali o Jurandir, eu convertido, se ele fosse me bater eu ia virar outra face, porque é isso que a Bíblia diz, né? Mas aí Deus falou no meu coração, volta lá. E eu voltei para falar de Jesus, com muito medo, muito medo. Entrei, falei, Jurandir, você sabe que nós tivemos alguns problemas no passado, eu estou aqui para pedir perdão para você, me perdoa. Eu era um homem sem Deus,
Eu tive um encontro com Jesus e eu estou aqui para dizer para você que Jesus ama você. Eu tive uma experiência com Cristo, Ele me perdoou e Ele quer salvar a sua vida, perdoar. Você me perdoa? Ele fez assim, e eu falei, então tá bom, Deus te abençoe. Eu cumprimentei e fui embora. No domingo seguinte eu fui na igreja Cristo da Resposta, tinha um corredor enorme, fui lá por causa da Rita, não estava afim dela, tá? Eu só estava acompanhando ela. A Carmen está ali, a gente não pode falar sobre essas coisas, né? Então, entrei na igreja lá no final do corredor, um pouco mais distante do Moacir, lá na frente, ó. Eu vi o Jurandir. Quando o Jurandir me viu, ele abriu os braços e gritou, irmão Paulo! Ele tinha tido um encontro com Jesus. Agora, meus irmãos, quem é que faz isso? Sou eu. De jeito nenhum. Eu, na verdade, voltei lá por obediência, com muito medo, não sabia o que falar para ele. Mas a Bíblia fala que quando a gente compartilha a mensagem do Evangelho, Deus está falando através de você. Então, querido, essa é a nossa vocação, para isso que nós estamos aqui. Deus fala através de nós. Você foi reconciliado com Deus. Deus te deu um senso de propósito, de destino. Você está aqui para compartilhar as boas novas. Então peça a Deus ousadia. Sabe, acho que a igreja de Cristo precisa ter experiências com o Espírito Santo. Porque eu acho que falta o Espírito Santo na vida dos crentes, porque eu não vejo entusiasmo, eu não vejo alegria, eu não vejo devoção, eu não vejo expectativa, eu não vejo vontade na maioria das pessoas de testemunhar alegria em compartilhar de Jesus. Ou pelo menos, sabe, determinação, vontade, porque pode ser que eu não tenha essa mesma alegria todo dia, eu não tenho esse mesmo entusiasmo todo dia, mas eu tenho vontade. Eu tenho vontade, onde eu vou. Eu agora estou frequentando uma academia aqui na Pedro Táxi, voltei a fazer, vocês estão percebendo que eu estou mais forte? Eu voltei a fazer academia, então, eu estou lá e estou orando, Senhor, me usa aqui. Aí eu me aproximei de um menino lá, não lembro nem mais o nome dele. Não é você não, Lucas, tá? Porque o Lucas está aqui. Cadê o Lucas? Levanta a mão. Aí, Lucas. Lucas era da academia. Convidei ele para estar aqui hoje. Que Deus te abençoe, Lucas. Que o Senhor Jesus ilumine a sua vida. Mas o amigo dele lá, me aproximei dele com medo, constrangido, e falei de Jesus para ele. Ele falou, eu sou cristão, eu sou convertido há 1 ano, o pessoal da academia está me dando oportunidade, eu voltei a estudar, eu vivia nas drogas, está lá no Molive, teve uma experiência com Jesus. Meus irmãos, que privilégio! Que privilégio você poder abrir. Você sabe o que é isso? Você sabe que quando eu conversei com o Renato é pastor hoje, ele é pastor da igreja Quadrangular, pastor em São Paulo, convertido. Esses dias eu mandei uma mensagem para ele, e falando para ele como é que eu estava. Ele falou para mim assim, Paulo, olha, eu tenho uma alegria, porque você é um peixe grande. A bobagem que ele falou, né? Mas ele está falando da alegria em ter tido a oportunidade de testemunhar do Evangelho para mim e me ver convertido, firme, sair das drogas, sair da prostituição, constituir família, voltei a estudar, me tornei um homem de bem, me tornei um cidadão. Foi o Evangelho da graça de Cristo que transformou a minha vida. Então eu tenho orado ao Senhor, Senhor, eu não estou falando de pentecostalismo, eu estou falando de poder do Espírito Santo, eu estou falando de experiência com o Espírito, que fala, que constrange, que leva você a orar. Você fica sem jeito, como eu fico sem jeito. Às vezes eu não sei o que fazer, eu fico orando, Senhor, abre as portas, me dá coragem, me dá ousadia. Mas eu oro e fico, aproveito as oportunidades. E o Espírito Santo, eu sei que Ele está em mim, e Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a sua vida. Então peça a Deus, Senhor, me enche do Teu Espírito, me dá ousadia, me dá unção, e fale, meu irmão, porque quando você testemunha do Evangelho, a Bíblia diz que Deus, como estava em Cristo, Ele está em você, chamando as pessoas para terem um encontro com Jesus. E quem sabe as pessoas, você sabe que alguém disse que a função do cristão é como a função de uma parteira, que faz parto. Uma parteira, ela não dá luz, ela não dá vida, ela é apenas um instrumento para trazer
a vida ao mundo. Você, meu irmão, você não dá vida para ninguém. Quem dá vida é Jesus através de você. Mas você tem que se colocar à disposição para Deus usar você onde você está. Porque Ele disse que Ele te deu um ministério. E qual que é o ministério? Da reconciliação. Você sabe que a igreja pregou durante muito tempo a mensagem de que nós pregamos o Evangelho para livrar a pessoa da condenação do inferno, nós pregamos o Evangelho para levar as pessoas para o céu. Isso é verdade, mas não é a verdade principal. A Bíblia diz que nós pregamos o Evangelho principalmente para reconciliar o homem com Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. O homem está longe de Deus. A mensagem de Cristo reconcilia o homem com Deus. Por isso esse texto diz: Deus não é só por nós, Deus também age através de nós. E mais do que isso, o texto diz que Deus se fez um de nós. Olha o que o texto diz em 19. A saber, Deus estava em Cristo. Lá na cruz, Deus estava em Cristo, na cruz, reconciliando consigo o mundo. Não imputando. A palavra imputar significa colocar na conta de alguém. Quando Jesus foi à cruz, Deus estava tirando da sua conta o débito impagável dos seus pecados. Ele não imputa mais isso. Agora você não tem mais que pagar pelos seus pecados. Você teria, porque longe de Deus você tem que resolver a questão do seu pecado. Mas não há caminho. Por isso Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele agora na cruz, ele não mais imputa, ele não coloca na sua conta: você é pecador, merece viver longe de Deus, merece a condenação. Mas quando Deus levou Jesus a Cristo, ele pagou pelos seus pecados. E ele não imputa mais, ele não transfere para você a responsabilidade de agora de pagar. Você está salvo e livre da condenação. É o que significa isso. E o texto diz, continua dizendo: não imputando aos homens as suas transgressões, ele nos confiou a palavra de reconciliação. Então, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que coisa curiosa aqui, que coisa maravilhosa. O texto diz que Deus nos deu uma palavra de reconciliação. As boas novas são boas novas de reconciliação. E que você tem que pregar. Qual é a palavra? A palavra é que o mundo estava separado de Deus. Deus estava em Cristo para pagar pelos nossos pecados. Ele não imputou, não coloca mais na sua conta. Ele, na verdade, agora pagou para que nós não precisássemos pagar. E ele, diz o texto, que ele se fez pecador. Olha, essa é uma afirmação dura, hein? Porque nós pecamos, mas nós não somos feito pecado. A Bíblia fala que Jesus foi feito pecado. Ele assumiu, ele não foi feito pecador, ele assumiu na cruz os nossos pecados. Todo o pecado do mundo estava sobre Jesus no momento que ele estava na cruz. Eu acredito que quando Jesus disse, ele bradou lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele brado foi o momento que Jesus sentiu no seu corpo essa condição que nós levamos desde o Éden, de separados de Deus. Jesus nunca poderia ser separado do Pai, mas ele sentiu aquele momento como se ele fosse separado. O que causou essa sensação de separação foi o meu e o seu pecado. Lá na cruz, Jesus se fez pecado por nós. Gálatas 3,13 é mais forte, ele diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. A maldição da lei é a condenação. Diz a Bíblia
maldito aquele que não obedecer à lei. Mas aí diz o texto, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição por você, para que você pudesse ser salvo. E aí é curioso, porque o texto diz que houve uma troca. Qual é a troca? Jesus, ele se torna pecado, versículo 21, ele se fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O nome disso na teologia é morte vicária, substitutiva. A cruz era minha, era sua. Quem deveria estar lá crucificado sou eu. Vocês sabem que diz a lenda, eu não sei se é verdade, mas no filme A Crucificação de Cristo, quando o martelo, uma mão bateu o martelo prego, lá no filme do Mel Gibson, a mão que apareceu ali era do Mel Gibson. E ele fez isso para simbolizar que a mão que bateu o martelo no Calvário, crucificando a Cristo, era minha, era sua. Nós somos os executores e nós deveríamos estar mortos. Mas o texto diz que Jesus trocou, ele assumiu o seu pecado. E ele deu para você a sua justiça. Você sabe por que nós somos salvos? Ah, porque nós somos bons? Não, porque agora na minha vida eu desfruto da justiça. O texto diz, eu fui feito justiça de Deus. Lutero chamou da troca feliz. Ele recebe os meus pecados e eu recebo a sua justiça, eu sou salvo. E sou reconciliado com Deus. Essa é a mensagem da reconciliação. A mensagem da reconciliação, ela é única. Se nós pudéssemos perguntar aqui, qual foi a sua experiência de conversão? Cada um de nós ia contar algumas histórias aqui que eu vou falar para vocês, seriam maravilhosas. Qual é a sua história de conversão? Como que você conheceu Jesus? A minha história é minha, é única. E Deus sabe exatamente o que as pessoas precisam ouvir. Deus sabe. Então assim, eu oro e falo, Deus, usa a minha vida. Eu não sei o que eu vou dizer para as pessoas. Eu não sei. Eu tenho uma mensagem básica. Jesus morreu numa cruz, ele pagou os nossos pecados, você é pecador, o homem está separado de Deus, Jesus vai voltar. Eu tenho uma compreensão, mas quando você está testemunhando, o Espírito, a Bíblia diz, não se preocupe, o Espírito vai falar através de você. Você sabe que minha irmã se converteu? Não. Talvez tenha se convertido no final da vida dela, uma das minhas irmãs, a Rosa, que morreu com câncer, deixou 4 filhos pequenos, mas ela namorava com Marcos. Marcos foi um cara que eu briguei, quase morri por causa da briga que eu tive com ele, quase fui linchado no mercado municipal de Santos, porque ele tocou na minha irmã, e eu fui lá tirar satisfação, e eu quase fui linchado. Imagina, mercado municipal de madrugada, cheio de bandido, trabalhando lá, correram atrás de mim com faca, pedaço de pau, para me matar. Foi uma coisa de louco. Mas depois eu me converti. E fui procurar o meu cunhado para falar de Jesus para ele, Marcos. E eu falei de Jesus para ele, ele falou, cara, eu não sei o que fazer, mas eu quero Jesus. E aí eu levei ele para a igreja. Só que eu não levei ele para a minha igreja, eu levei ele para uma outra igreja, na igreja que eu frequentava. Eu levei ele para Cristo a Resposta, e eu estava sentado do lado dele. E o pastor que estava pregando, meus irmãos, era como se Deus estivesse falando só com o Marcos. Foi um negócio maluco. Ele é um cara que foi preso por assalto, foi pego em flagrante assaltando um açougue de madrugada em Santos, um grande açougue que era dia de pagamento, enfim. E usava droga, fumava, era um cara também maluco. E aí o pastor começou a falar sobre drogas, começou a falar sobre desespero e começou a descrever. Meus irmãos, eu tive a nítida compreensão que o Espírito Santo estava falando para o Marcos, estava do lado dele, ali do lado.
E eu falei, meu Deus, esse cara vai entregar a vida para Jesus dele hoje, porque não é possível. Não tem o jeito de ser mais claro. E no final do culto, o pastor fez assim: se você quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui à frente. Ele deu um salto do meu lado, eu tomei um susto. Ele deu um salto, falou, e começou a andar lá para frente e entregou a vida para Jesus. Por quê? Porque esse negócio não é obra do homem, é obra de Deus. Deus quer usar a sua vida. Quem ele vai salvar, não sei. Talvez hoje ele queira salvar você. Talvez hoje a conversa de Deus não seja nem agora para você falar de Jesus para outras pessoas. Talvez a conversa de Deus seja você precisa de Jesus, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, Ele nos deu um ministério. E você tem que pedir a Deus ousadia e poder do Espírito Santo para compartilhar essa mensagem maravilhosa. Eu louvo a Deus pela vida do Renato, que foi um homem de Deus, o homem que Deus usou para me trazer o Evangelho. Louvo a Deus pela vida dele. Eu espero que o Espírito de Deus fale ao seu coração, que você saia daqui falando com Deus, Deus, me dá vontade de pregar o Evangelho, me dá sede, me dá coragem, me dá ousadia, que eu possa testemunhar. E eu quero dizer para você que o seu campo de trabalho é onde você está. Eu fiquei impactado com a vida do... Como é que é o nome dele, Fulvio, que morreu, que esteve com a gente aqui? Bombeiro? Canuto. Eu fiquei impactado com a vida daquele menino. Porque o testemunho que os bombeiros deram aqui dele foi assim, ele era um homem que testemunhava de Jesus, que era a luz. Deus o levou. Mas ele deixou um legado, testemunho, Canuto. Foi assim, eu vi aqueles meninos aqui chorando, porque ele sabia porque estava aqui. E ele agora está com Jesus. Ele está vivendo na plenitude do reino de Deus. Mas ele sabia, porque ele estava testemunhando. O compromisso dele era levar Jesus às boas novas. E é esse espírito, esse temor, esse desejo, que eu gostaria que o Espírito Santo de Deus gerasse em você essa noite. Quero chamar o grupo para a gente cantar mais uma música, e eu quero desafiar você no final a orar, pedindo para o Espírito Santo de Deus que Ele use você. Meus irmãos, eu contei experiências de conversão aqui, mas assim, eu poderia falar de centenas de pessoas para quem eu testemunhei e que não se converteram. Mas assim, a função de levar as pessoas à compreensão não é minha. É o milagre do Espírito Santo. Agora, a sua função é falar. A sua função é ministrar, é testemunhar. Eu e você somos embaixadores, recebemos de Deus a responsabilidade de compartilhar a vida de Jesus e chamar os homens à reconciliação com Cristo. Essa é a obra do Evangelho e essa é a obra da igreja. É a minha obra e a sua obra. Se você puder, mais uma vez, vamos terminar aqui, ficando em pé, adorar ao Senhor. Eu acho que é um momento, eu não sei que música nós vamos cantar, mas eu quero que seja uma música... Poder para salvar. Então vamos adorar ao Senhor e eu estarei orando aqui para que haja um derramar do Espírito Santo, uma unção do Espírito Santo, um chamado, uma confirmação. Todos nós recebemos o ministério. Vamos adorar ao Senhor. Adoramos.
Que o Espírito de Deus leve você ao primeiro amor, ao anseio de compartilhar a mensagem de salvação. Jesus morreu e todos necessitam. E nós queremos proclamar a mensagem salvadora. Manifestar o teu poder sobre a vida de cada um de nós. Aqueles que ainda não tiveram um encontro verdadeiro contigo, que nesta noite rendam suas vidas a Jesus Cristo, o Senhor. Ele te aceita com falhas e temores e Ele enche, Ele capacita, Ele unge a todos nós para testemunharmos do amor do Senhor. Oh, meu Deus! Ele quer salvar você. Ele quer transformar a sua vida. E Ele quer usar você para levar o Evangelho. Abre a sua boca, não te cale. Deixa o Espírito de Deus usar. O Espírito Santo está sobre mim. O Espírito Santo está sobre você, e Ele nos ungiu para proclamar as boas novas, levar a mensagem aos cativos, aos oprimidos, aqueles que estão sem paz, sem alegria, sem propósito, aqueles que estão sem direção, estão nas trevas. Toda salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte eterno, vem sobre nós com teu Espírito Santo. Vem revestir a cada um de poder e do Espírito, para sermos testemunhas do nome do Senhor Jesus. É a obra do Senhor, que cada um de nós seja chamado. Receba do Senhor. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia! Aleluia! Que você seja a luz do Senhor para o mundo. Que o poder do Espírito Santo esteja sobre você. Que a glória do Senhor ilumine o seu caminho. E que todos vejam a glória do Senhor. O Espírito está sobre mim. O Espírito está sobre você. Ele unge a cada um de nós para levar a palavra de reconciliação. Aleluia! Veja a tua luz através de nós. Envia a tua igreja com poder. Aleluia! Oh! Toda glória ao teu nome, Senhor.
Curva a sua cabeça. Você já teve uma experiência com Jesus? Já entregou a sua vida a Jesus? Será que tem alguém aqui que deseja entregar a vida a Jesus? Você já entregou a sua vida a Jesus? Se você deseja fazer isso, apenas levante a sua mão e diga: ore por mim. Se há alguém aqui que deseja entregar a vida a Jesus. Alguém que ainda não fez? Eu queria orar com você, se tiver, né? Eu não sei se tem. Ali, Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe. Mais alguém? Mais alguém? Que quer entregar a vida a Jesus? Senhor, aceita essa pessoa que levantou a mão ali dizendo que está entregando a vida ao Senhor. Que bênção, esse encontro maravilhoso contigo. É isso que nós queremos viver. A experiência de ver pessoas nascendo, sendo transportadas do reino das trevas para o reino do Filho do teu amor. O milagre da salvação, onde os nossos olhos se abrem e nós vimos e vemos a luz. Ah, que o seu nome seja escrito no livro da vida. E que o teu nome seja glorificado na vida dele e na nossa vida. O Senhor está te chamando. Você foi desafiado hoje a clamar a Deus: Senhor, me revista desta palavra da reconciliação. Que o teu Espírito esteja sobre mim, que Ele me unja e Ele me leve. E que eu tenha, Senhor, a ousadia de ministrar e compartilhar a minha experiência, porque Ele morreu por mim, mas Ele agora age através de mim, e Ele se fez pecado por mim. Eu quero ser um agente para levar a justiça de Cristo ao mundo. Se você entendeu hoje, você deseja isso para a sua vida, você não é obrigado a dizer que você quer, você não é obrigado a levantar as mãos, mas se você deseja ter a experiência com o Espírito Santo, de testemunhar, quer ser revestido do poder e quer pedir ousadia para Deus, coragem, levante a sua mão. Eu quero orar com você no nome de Jesus. Aqueles que querem, Deus abençoe. Glória a Deus, Deus abençoe. Quero orar com você, porque eu também quero orar por mim. Eu quero pedir: Senhor, me reveste de ousadia. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo se manifeste. Ah, Deus, que o Espírito do Senhor se manifeste em nós, através de nós. Pai, essas pessoas que levantaram as mãos dizendo: eu quero ser usado, então, Pai, usa. Envia-os no poder do teu Espírito, que eles tenham unção, aleluia, que eles sejam impactados com o teu poder, e que Deus, que a cada dia o Espírito do Senhor mova os seus corações, que haja sempre um suspiro, um clamor, um desejo, que a voz do teu Espírito em nós nos leve a dizer: Senhor, usa a nossa vida. Senhor, usa a minha vida, abre portas. Senhor, me dá oportunidade, me ajuda a criar oportunidade, me ajuda a compartilhar o Evangelho, salva as pessoas para quem eu tenho ministrado o Evangelho. Jesus, que a tua cruz se revele, que ela fique evidente, que o teu amor, a tua graça, a tua bondade, eu possa testemunhar com ousadia, Senhor. Unge os teus servos, para a glória do teu nome, e que teu amor, a tua graça e as consolações do Espírito sejam conosco, em nome de Jesus, amém. Quero terminar cantando Posso ao Mundo, só esse trecho, e você pode ir caminhar aí para o final, que vá para a sua casa pensando: Posso ao mundo ver brilhar a luz. Deus te abençoe. Ó, cantando para a glória do Senhor, e que o Senhor possa ver na sua vida. Possa ao mundo, Deus te abençoe. Ó Deus, possa ao mundo ver a tua glória através de nós. Ó meu Deus, leva o teu povo em poder do Espírito, Senhor. Posso ao mundo ver brilhar a luz. Louvado seja o nome do